Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor de Física, Davi Souza. Para quem não me conhece, meu nome é Davi. Atualmente sou professor no Colégio Savassi, aqui em Belo Horizonte. E nós professores estamos gravando essas videoaulas devido à pandemia do coronavírus. A aula de hoje ela é focada para os alunos do terceiro ano, onde a gente vai estar dando continuidade no estudo sobre corrente elétrica, ok? Pessoal, eu vou estar deixando aqui na descrição o nome do meu canal no YouTube, Davi Souza, professor biofísico, onde você vai encontrar no meu canal diversos vídeos sobre física. Lá também vai ter a aula anterior a essa sobre corrente elétrica, que é uma aula mais introdutória. Essa aula de hoje ela é uma aula que a gente vai estar dando continuidade no conteúdo. E estou deixando também, pessoal, o meu endereço de e-mail. Caso você tenha alguma dúvida, queira me mandar por e-mail ou me mandar algum exercício, alguma sugestão, alguma crítica, pode estar me mandando por e-mail, ok? Pessoal, na aula de hoje a gente vai ver sobre corrente elétrica alternada e contínua. Essa aula é a aula de número 2 e está dentro do estudo da eletrodinâmica, ok? Para quem perdeu a primeira videoaula, a primeira videoaula também vai estar disponibilizada no meu canal, ok? Então, sem mais enrolações, vamos começar aí a aula sobre corrente contínua e alternada. Eu vou estar fazendo a explicação do conteúdo, vou passar primeiramente um vídeo sobre um experimento, depois vou explicar o conteúdo, depois a gente vai fazer um exercíciozinho, vai começar a entrar na parte matemática do conteúdo, mas vocês vão ver como é simples, como é tranquilo, como não tem nenhum bicho de 7 cabeças, ok? Então vamos lá, vamos começar. Pessoal, para começar, eu separei aqui um vídeo de um experimento físico sobre eletricidade, ok? Vocês vão ver como ele é bacana. Vou dar play aqui, prestem bastante atenção.
Pessoal, então, como vocês puderam ver aí no vídeo, foi adicionado num copo de água um pouco de sal, e esse composto, essa mistura, fez com que a água ela tivesse um alto poder de condução elétrica, fazendo como se fosse uma ponte, ligando uma extremidade à outra, ok? A água por si só, ela não tem a capacidade, ela não é uma fonte de forte condução elétrica, entendeu? Como vocês podem ver aqui, ó, no fio, um fio está conectado ao outro, o outro foi partido. Quando foi adicionado só a água, a lâmpada ela praticamente não acendeu. Mas depois que a gente adicionou, depois que foi adicionado o composto com sal, se obteve o resultado que foi a alta condução de eletricidade, ok? Pessoal, então vamos entrar no conteúdo de hoje, que é a corrente elétrica contínua e a corrente elétrica alternada. Pessoal, se considerarmos um gráfico I de intensidade de corrente por tempo, podemos classificar a corrente conforme a curva encontrada, ou seja, pode ser uma corrente contínua ou pode ser uma corrente alternada, como vocês podem ver aqui, ó. Deixa eu pegar o meu pincel aqui, ó. Aqui a gente tem os dois polos. Então isso quer dizer que isso é uma corrente I, porque vocês lembram da aula passada que a carga, a intensidade da corrente, a carga, ela vai ser representada pela letra I e o T sobre o tempo, ok? Como vocês podem perceber, pessoal, a corrente contínua, ela só vai ser uma corrente que não vai mudar. Já a corrente alternada, ela vai, como vocês podem ver aqui, ó, ela vai e volta, vai e volta, vai e volta. Ela não tem uma continuidade, ok? Vamos para a definição básica. Uma corrente é considerada contínua quando não se altera seu sentido, ou seja, sempre positiva ou sempre negativa. A maior parte dos circuitos eletrônicos trabalha com corrente contínua. Embora nem todas tenham o mesmo rendimento quanto a sua curva no gráfico I, intensidade vezes o tempo. A corrente contínua, ela pode ser classificada por A. Corrente contínua constante. Diz-se que uma corrente contínua é constante se seu gráfico for dado por um segmento de reta constante, ou seja, não variável. Esse tipo de corrente é comumente encontrado em pilhas e baterias. Então, pessoal, o que isso quer dizer? Que a corrente contínua constante, ela é o que a gente encontra geralmente nas pilhas, nas baterias, na bateria de celular, pilha de diversos. Ela vai ser uma corrente que ela vai continuar uniformemente. Vamos pegar aqui esse dedo aqui, ó. Ela vai continuar conformemente, entendeu? Vai ir retão lá, na hora que acabar, acabou. Ok? Vamos falar agora sobre o 2, que é a corrente contínua pulsante. Embora não altere seu sentido, as correntes contínuas pulsantes passam
periodicamente por variações, não sendo necessariamente constantes entre duas medidas em diferentes intervalos de tempo. Essa forma de corrente é geralmente encontrada em círculos retificadores de corrente alternada. Então, pessoal, a corrente contínua pulsante, ela é basicamente assim, ó. Deixa eu fazer um desenho. É como se fosse um pulso, ó. Vai, 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 vai. Ela pulsou. Enquanto a corrente elétrica constante, ela segue um traço, a pulsante ela vai. Pulsou, 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 pulsou. No ensino médio, a gente não vai trabalhar muito com a corrente contínua pulsante, não, tá? A corrente contínua pulsante é para quem vai querer fazer uma engenharia elétrica ou algum curso tecnólogo ou uma faculdade que vai trabalhar, até mesmo física, que vai trabalhar com correntes elétricas. Aí a gente dá uma aprofundada mais específica. Mas aqui no ensino médio, o que o Enem cobre no seu edital, que é o principal, é a corrente elétrica contínua, ok? Bem simples, bem dinâmico, sem grandes segredos. Só vocês sempre pensarem que vai ser como se fosse uma reta que segue, ok? Agora a gente vai falar sobre a corrente elétrica alternada. É característica dos geradores mecânicos, pelo próprio movimento entre ímãs e as bobinas, gerarem uma corrente que se alterna entre picos de tensão positiva e picos de tensão negativa, passando pelo 0 volt. Então, o que isso quer dizer, pessoal? Dependendo da forma como é gerada a corrente, esta é invertida periodicamente, ou seja, ora é positiva, ora é negativa, fazendo com que os elétrons executem um movimento de vai e vem. O que eu quis dizer é isso. Uma hora você positivo, outra hora você negativo. Uma hora positivo, outra hora negativo. Então, assim, na corrente elétrica alternada, a gente sofre uma variação de vai e volta. Não tem um sentido. Então, todas as vezes que vocês verem alguma questão que trabalha com correntes, por exemplo, que foi de um pico positivo a outro negativo, a gente está trabalhando com corrente elétrica alternada. Esse tipo de questão cai no Enem como uma pergunta mais teórica, entendeu? Por exemplo, um gerador teve um movimento positivo e tempos depois teve o seu movimento, teve seu pico de tensão em carga negativa. Aí assinale a questão que represente isso. Aí você vai ver lá, se teve uma hora que teve um pico positivo e outra hora que teve um pico negativo, você vai assinalar a questão lá que trata sobre corrente elétrica alternada, ok? Pessoal, além disso, alguns pontos importantes que vocês têm que prestar bastante atenção é que, por exemplo, isso aqui é um gráfico de IT. Como que vocês vão identificar quando for um gráfico de IT? O gráfico de IT, pessoal, ele vai estar representado da seguinte forma: duas cargas, entendeu? Sobre um determinado tempo, ok? Na hora que a gente for entrar no exercício, praticamente agora eu só vou explicar mais um item, vocês vão entender melhor, ok? Então, só para lembrar, voltando para poder fixar, corrente elétrica alternada
tem picos de tensão positiva e picos de tensão negativa. Corrente elétrica, corrente contínua constante, ela tem, vamos voltar aqui, calma aí. Opa. Aqui, ó. Corrente elétrica contínua, ela vai manter uma corrente contínua constante, desculpa. Corrente contínua constante, ela vai manter uma linha reta, entendeu? Totalmente constante. Já a corrente contínua pulsante vai pulsar. Vou poder fazer o desenho aqui. Corrente contínua pulsante, ela vai pulsar. Ok? Deu para entender até aí? Deu de boa? Beleza. Vou deixar aqui uns segundinhos para vocês copiarem as características. Vou deixar aqui primeiro pela corrente elétrica contínua para vocês copiarem. Pode estar fazendo esse desenho no caderno para poder também lembrar, tá? Vou deixar aqui alguns segundinhos para vocês tirarem um print. Agora da corrente elétrica alternada. Tranquilo? Beleza, então. Pessoal, uma coisa que ficou faltando eu explicar. Até peguei um vídeo de um colega meu. 1 miliamperes equivale a 1 vezes 10 a menos 3A, que é 1 amperes, que equivale a 1 miliamperes, ok? 1 microamperes equivale a 1 vezes 10 a menos 6A, que é de amperes, que equivale a 1 microcoulombs. Repetindo, pessoal, aqui embaixo, ó, no canto esquerdo, 1 miliampere equivale a 1 vezes 10 a menos 3A, igual a 1 miliamperes. 1 microamperes é igual a 1 vezes 10 a menos 6A, A de amperes. Essa letrinha aqui embaixo aqui é o Mi, tá, pessoal? Letra grega Mi, ok? Pessoal, agora a gente vai fazer alguns exercíciozinhos bem básicos. Vocês vão ver que não tem nenhuma dificuldade. Então vamos lá, pessoal. Vamos resolver o exercício A e B. E aí eu vou deixar o exercício C para que vocês façam sozinhos. Mas o exercício AB, o A e o B, vai dar para vocês entenderem bem a ideia do que eu quero, ok? Então vamos lá, pessoal. O gráfico representa a intensidade de corrente que percorre um condutor em função do tempo. Determine a quantidade de carga que atravessa uma seção transversal do condutor entre os instantes. Letra A, 0 e 2 segundos. Letra B, 2 e 4 segundos. Então, vamos lá, pessoal. O que ele quer saber? Eu quero calcular a carga elétrica entre o 0 e o 2 segundos. Na letra A. E na letra B, eu vou querer calcular a carga elétrica entre 2 e 4 segundos. E na alternativa C, eu quero calcular a carga elétrica entre 4 e 6 segundos. Ok? Então, vamos focar lá na letra A, 0 e 2 segundos. Pessoal, na primeira aula, a gente viu que I significa a corrente elétrica. I é igual a Q, que é a carga, dividido por ΔT.
Vocês sabem, pessoal, que delta em física significa a variação, significa variação, ok? Então, pessoal, o que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que descobrir o valor do i e descobrir o valor do q, ok? Então, vamos lá, vamos pegar aqui o meu pincel e vamos lá. Pessoal, como vocês podem ver que o gráfico, eu falei que isso é a carga, isso é a intensidade, e aqui é o tempo. Então, pessoal, vamos ver o seguinte, qual que é o valor, vamos descobrir primeiro qual que é o valor de I, que é a intensidade, né, da carga. O I, pessoal, é a constante, então vamos lá, de 0, como vocês podem, opa, volta aqui. Eita, isso. Beleza. De 0 a 2, eu tenho uma carga constante, que é o 3 aqui, ó, como vocês podem ver aqui, ó. Esse 3 aqui é uma constante. Então, a gente já tem o valor do I. O valor do I, ele vale 3, ok? Agora, a gente tem que descobrir qual que é o valor do Q, que é a... Como que chama? Ai, que esqueci, que é a carga. A carga elétrica da área, ok? Então, vamos lá, pessoal. Se eu sei que I, que é a intensidade elétrica, vale 3, eu vou montar a equação, vou pegar essa equação daqui, ó, e vou montar ela dessa forma aqui. Vou colocar no lugar do I o 3, né, que foi a intensidade constante aqui, esse módulo. Qual que foi a variação de tempo, o ΔT? O ΔT ele significa a variação do tempo. De 0 a 2 segundos, vocês sabem que vou ter 2 segundos. De 0 a 2, 2. Então, ficou uma equação assim, ó. 3 é igual a Q sobre 2. O que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai fazer o basicão. Coisa mais simples do mundo. E aqui, ó, multiplicar cruzado. Ok? É como se aqui tivesse... Como se aqui eu tivesse 1. E aí eu vou fazer cruzado. Q vai ser igual a 3 vezes 2. Aqui a gente vai ter um resultado. Q vai ser igual a 3 vezes 2. 3 vezes 2 é igual a 6. Então, a carga elétrica da questão A, ela vai ser 6 coulomb. Ok? 3 vezes 2, 6 coulomb. Descobrimos o valor de Q. Ok? Aí, pessoal, aí que vocês conseguiram entender de boa, vamos repetir ela. A gente vai aplicar a fórmula, vai trocar os valores. A gente sabe que o nosso I da equação vale 3, correto? Que é a constante. A constante aqui, ó, como vocês podem ver aqui, a constante aqui, essa retinha, ela não variou. Ela vale 3 no início e 3 no final. Então, resolvemos aqui. Trocamos o I pelo 3. E aí sobra a carga, né? E a variação do tempo. A variação do tempo é 2. Multiplicou cruzado. 3 vezes 2 é igual a 6. Chegamos na resposta que é o valor de Qzão, 6 coulombs. Ok? De boa até aí? Então pronto. No exemplo 2, pessoal. No exemplo 2 aqui, como vocês podem ver, está tratando de uma forma diferente. No exemplo 2, a corrente ela não se mantém constante. Como vocês podem ver aqui, ó, em 2 segundos a corrente tem um valor, que é 3, e em 4 segundos a corrente tem um outro valor, que vai ser 6.
E aí vocês me perguntam, Davi, como eu vou calcular isso aí? Eu vou explicar, vocês vão ver como é que é simples. Como vocês podem perceber aqui, pessoal, nesse período aqui, a gente tem um trapézio, ok? Então, a gente vai simplesmente calcular a área do trapézio, ok? Vamos lembrar lá na matemática lá, qual que é o Bzão, que é a base principal, vai ser essa. Essa aqui, ó. Bzão. Essa aqui vai ser, qual que é a outra base desse trapézio? Vai ser essa aqui, Bzinho. E qual que vai ser a altura? A altura vai ser essa distância aqui, ó, de 2 a 4. Por quê? Porque vocês estão acostumados a ver o trapézio desse jeito aqui, ó. Entendeu? Vocês estão acostumados a ver o trapézio assim. Só que aqui nessa questão, o trapézio ele está ao contrário, ele está assim, ó. Assim, das duas formas aqui, estaria correto. O que a gente vai fazer? Aqui vai ser o Bzão, aqui vai ser o Bzinho, aqui vai ser a altura. Aqui vai ser a altura, aqui vai ser o Bzão, e aqui vai ser o Bzinho, ok? Então, pessoal, aqui basicamente o que a gente tem que fazer? A gente vai montar essa equação aqui, ó. A equação, para quem não se lembra, da soma do trapézio, ela é essa equação fixa, tá? Bzão mais Bzinho vezes a altura, ok? Dividido por 2. Então, vamos lá. Qual é o valor da base, dessa primeira base aqui, ó? Vamos lá. Qual que é o valor dessa primeira base aqui, que seria o Bzão, a base maior? Vale 6, né? Como vocês podem ver aqui, ó, tá apontado aqui no 6. Então, vai ser 6 mais. Qual que é o valor da base menor? Vai ser o 3 aqui, ó. Então, a base menor, 3. Vezes 2 dividido por 2. O que eu fiz aqui, pessoal? Aqui eu simplifiquei. Cortei um com 1. 6 mais 3, 9. 9 coulomb. Cheguei no resultado da questão. Viu como é que é simples, pessoal? Vocês têm que... essa questão, ela é basicamente uma questão que é no vestibular da FUVEST, se eu não estou enganado. É uma questão que, assim, se você sabe resolver, se você sabe o conteúdo, você resolve ela em 1 minuto. Agora, se você não sabe fazer, você vai se embolar todo, vai errar a questão e vai achar que é a coisa mais difícil do mundo. E que não... Deixa eu voltar aqui para a tela aqui. E vai achar que é a coisa mais difícil do mundo, e não é. Como vocês podem ver, na física, velho, as pessoas têm muito preconceito com a física. Quando você aprende física, você vê como é que é fácil. Geralmente, nas questões, sempre vai te dar a fórmula, basta você saber trocar os valores. Então, sempre, na maioria das vezes, você vai cair numa continha simples de multiplicação e de divisão. Então, basta ter atenção, tá? Eu vou estar deixando o exercício C como para casa, para vocês fazerem em casa. Sem estresse, vai na calma, tranquilo, entendeu? Aplica a fórmula que você achar devida, entendeu? Ela é uma questão... Desculpa. Que vocês vão ver que ela é bem fácil de se resolver, tá? Então, assim, não tem muito segredo. E é isso aí. Caso vocês tenham alguma dúvida, pessoal, pode estar me mandando mensagem, pode estar me contatando por e-mail, mas não tem muito segredo não, tá bom? A aula de hoje sobre corrente contínua e alternada fica por aqui. A introdução matemática dessa aula, espero que vocês tenham entendido. Tanto a introdução quanto a parte matemática. Não é uma questão assim, ai, que coisa difícil de outro mundo, não é. Basta aplicar as fórmulas, ok? E
E provas minhas eu vou deixar as 2 fórmulas nas provas, tá bom? Mas no mais é isso aí. Se cuidem, logo logo estaremos de volta aí nas nossas aulas presenciais, ok? Um grande abraço e fiquem com Deus.